Nesse vídeo eu quero falar sobre paz de espírito, tranquilidade, sobre ter uma vida harmoniosa e não ser atingido por qualquer coisa que venha das outras pessoas. Havia um mestre samurai que já estava idoso e se dedicava somente a ensinar a sua filosofia e espalhar seu conhecimento aos jovens que os acompanhavam, os jovens que eram seus discípulos. E mesmo com a idade avançada, esse mestre samurai era reconhecido como uma lenda e que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Havia um jovem guerreiro conhecido pela sua arrogância e falta de respeito e apareceu para confrontar com o mestre. Esse jovem era desonesto e utilizava das armas de provocação para desestabilizar os adversários e esperava que o adversário desse o primeiro golpe para ele poder estudar a estratégia e aí poder atacar os pontos fracos, né, desse oponente. Esse jovem nunca tinha perdido uma luta, né, mas essa história do mestre o incomodava muito. Então, o que ele queria era lutar com o mestre, né, para vencê-lo e mostrar para todos que ele era o vencedor, né? Ter uma fama do vencedor de todos os oponentes em que ele lutou. Todos os discípulos do mestre se colocaram totalmente contra essa luta, até porque o mestre já era bem idoso, né? Porém, o mestre aceitou o desafio, né? Então, o jovem começou a usar as armas dele para tentar desestabilizar o mestre, né? Começou lançando pedra, cuspindo, insultando o mestre, desonrando o mestre, ofendendo inclusive os seus antepassados, sua história. Durante horas, as provocações foram constantes e o mestre ali permaneceu inabalável, tranquilo, sereno, né? E depois de algum tempo o jovem sentiu-se cansado e humilhado e acabou se retirando ali daquele local, né? E os alunos do mestre ficaram desapontados, né, com a atitude dele e perguntaram, né, como o Senhor pôde aceitar tanta indignidade? Por que o Senhor não usou a espada, mesmo sabendo que poderia perder, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? O mestre respondeu com uma pergunta, né? Se chegar alguém até você com um presente e você não aceitar, de quem é o presente? Os discípulos responderam, né, a quem tentou entregá-lo. E o mestre respondeu, o mesmo vale para a vida, para a raiva e os insultos. Quando eles não são aceitos, continua a pertencer a quem os carrega. Paz de espírito é livrar-se da raiva, do rancor, agir e não reagir, agir com sabedoria aos confrontos do dia a dia. Aquela frase de respirar e contar até 10 é uma das coisas muito importantes para manter a paz de espírito, né? Porque se você dá um tempo para absorver aquelas coisas, você não vai reagir, né? Você vai agir. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Um grande abraço.